pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam ótimos. Aqui quem fala é a Beca. Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 13 de maio e no Brasil essa data é comemorada o dia que foi abolida a escravidão. Mas eu vim convidar vocês a pensar sobre esse assunto de uma forma um pouquinho mais crítica. O que eu quero dizer com isso? Bom, vamos lá. Se a gente for pegar a maioria dos livros didáticos, a gente vai perceber que nos livros eles basicamente enaltecem a princesa Isabel, que foi quem assinou, né, os documentos para acabar com a escravidão. Porém, se a gente for parar para pensar, isso era o mínimo que deveria ser feito, entende? É o famoso não fez mais do que a sua obrigação. Sabe quando você tira 10 na prova e você chega em casa e fala, mãe, tirei 10. E aí ela fala, olha, você não fez mais do que a sua obrigação? É basicamente isso se a gente for parar para pensar, porque isso era o mínimo que deveria ser feito. Porque a escravidão nunca foi uma coisa bacana, certo? Sempre foi uma coisa péssima e eu tenho certeza que as pessoas sabiam que isso não era legal, mas mesmo assim elas praticavam isso, entende? Porque ninguém quer ser escravizado. Se a gente for parar para pensar, as condições dos escravos naqueles tempos e como eles eram tratados é uma forma péssima, completamente desumana e que eu tenho certeza absoluta que ninguém gostaria de viver naquelas condições. Porém, eles não tinham muitas opções, né? Eles não tinham como se rebelar, eles não tinham como se posicionar, porque senão, basicamente, eles iam ser mortos, né? Então, enfim, era uma forma que... Mas era a forma que eles viviam, né? Mas, vamos lá, voltando um pouco ao assunto, talvez seja importante a gente entender que não tem por que colocar a princesa lá em cima, por ter feito uma coisa que era realmente necessário ter sido feita. E a gente entender também que quando isso aconteceu, quando foi assinado o documento da Lei Áurea, né, que tem esse nome, os escravos eles não tiveram as mesmas condições de vida que os seus senhores tinham. Então, vamos ser um pouco mais claro. Os negros, que eram os escravos, certo? Que eram escravizados naquele tempo, depois que eles foram livres, de certa forma, eles não tiveram as mesmas oportunidades de estudo, não tiveram as mesmas oportunidades de trabalho digno, não tiveram, por exemplo, terras, casas, enfim. Então, basicamente, é tipo, olha, a gente está te dando a liberdade, mas você se vira da forma que pode. Então, imagina para uma pessoa que nunca teve oportunidade de estudar, nunca teve uma oportunidade de ganhar o seu dinheiro trabalhando de forma digna, como é que ela ia se virar no meio de tudo isso? Ser solta simplesmente no mundão, sem poder ter uma oportunidade de ressocialização, certo? E querendo ou não, tudo isso que eu tô falando reflete nos dias de hoje. Por isso que hoje existe tanta desigualdade social e racial, certo? Então é muito importante a gente pensar sobre isso e pensar, né, sobre por que o racismo existe e por que o preconceito é tão presente. Eu sei que a moto que está passando na rua provavelmente está atrapalhando, mas eu acho que vocês já até acostumaram, né? De tanta moto que elas gostam do meu vídeo. Mas enfim, voltando ao assunto importantíssimo. E sabendo que no Brasil existe muita desigualdade social e existe muito preconceito racial, é importante que nós, que temos consciência disso, que a gente possa se posicionar, que a gente possa entender tudo isso, certo? Então, vamos lá. A mudança começa a partir da gente. Então, se você, quando voltar, acabar a quarentena e você voltar para a escola, chega lá, seu amiguinho tá fazendo uma piada preconceituosa, uma piada racista, você tem que ficar quieto? Não. Você tem que dar risada junto? Pior ainda. Não, muito pelo contrário. Você tem que chegar nele e conversar sobre, você tem que se posicionar, você tem que falar sobre como é errado aquilo. Porque o preconceito e o racismo é basicamente desrespeitar a existência de outras pessoas, certo?
Então é muito importante que a gente tenha consciência disso para que a gente evite ser esse tipo de pessoa. Evite ser o tipo de pessoa que está andando na rua e atravessa a rua porque acha que aquela pessoa vai ser uma ameaça para você, entende? Evite ser a pessoa que usa termos e usa palavras que fere completamente a existência de outras pessoas e que desrespeita completamente elas. Enfim, esse vídeo, eu sei que provavelmente você deve estar pensando, nossa, professora, mas o que isso tudo tem a ver com artes? Você é professora de artes. E vamos lá, isso tem tudo a ver com artes. Por quê? Porque a arte basicamente é se posicionar, é se expressar, é manifestar opiniões, é manifestar coisas importantes, é levar informação, entende? E a arte é uma forma que a gente pode fazer tudo isso, é um meio que a gente pode fazer tudo isso, seja através do desenho, da pintura, da escultura, da dança, do circo, enfim, do teatro, certo? Existem muitas formas de se expressar. E, basicamente, isso é uma reflexão, porque se a gente tem consciência disso, a gente pode aplicar isso nos nossos trabalhos artísticos. A gente pode evitar trazer falas preconceituosas para os nossos trabalhos artísticos, entende? Então, enfim, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham assistido o vídeo até o final. E é muito importante a gente tratar sobre esse assunto, certo? Eu espero que vocês parem para refletir um pouco nisso tudo que eu disse e que vocês possam mudar hábitos do dia a dia de vocês e falas preconceituosas, certo? É isso, enfim, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer comentário que queiram fazer, comenta aí embaixo, beleza? Ou me mandem no WhatsApp, me chamem, enfim, aí nas redes sociais. Beijão, até a próxima.